É inevitável por quê? Porque é impossível que um crente que tenha provado a nova natureza em Cristo, esteja revestido, ou tenha nascido de novo, né? Esteja revestido de Cristo, nascido de novo, é impossível ou inevitável, né? Que ele não exerça influência por meio da sua vida e do seu testemunho, né? É impossível. É isso que a verdade prática diz aqui, né? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? A pergunta, né? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pelo que eu entendi do autor, e claro, obviamente, é para onde nos aponta o texto, o ensinamento do Senhor, o ponto principal da lição seria a influência que a igreja e cada cristão, como agente do reino de Deus, precisa exercer num mundo contaminado e apodrecido pelo pecado, certo? Mas eu vou um pouco mais além. Eu acredito que não é só a influência, mas um dos objetivos também desse ensinamento do Senhor Jesus, ele não quis só destacar aqui a influência, né? O autor e o ensinamento do Senhor, mas é importante aqui também que nós tenhamos em mente que, não só nessa lição em si, nessa passagem, mas aqui é a glória de Deus, é a influência da igreja e a glória de Deus. A glória de Deus é aquilo que nós devemos sempre ter em mente, que nós devemos sempre buscar, certo? Por quê? O próprio Paulo disse isso, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então o objetivo sempre será glorificar a Deus por meio das nossas vidas, né? Então, o autor aponta como tema, aponta como chave aqui dessa lição a influência, né? A igreja como agente influenciador, né, nesse mundo, mas não podemos esquecer aqui que temos por objetivo a glória de Deus. A própria oração de Jesus, né, no Pai Nosso, né, Teu seja a glória, Teu seja o reino, né? Então a glória de Deus é também o objetivo disso tudo aqui, né, que a gente vai aprender hoje pela manhã. Mas vamos lá, indo em frente, vamos ver aqui a introdução. Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. O sal e a luz, tá? Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual, né? Então você vê que a influência é o assunto-chave da lição, né? E indo um pouco mais além, a glória de Deus, que por meio da nossa influência, do nosso testemunho, vai acontecer aqui o que Jesus disse no versículo 16, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e
teremos por resultado: glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Aí eu fico aqui, eu já de início deixo aqui a pergunta para nós, né? Para mim e para você. Qual o tipo de influência que a gente tem exercido individualmente, como crente, como cristão, como evangélico, como preferir, né? Qual a influência que a gente tem exercido na nossa comunidade, no nosso trabalho, no condomínio onde a gente mora, na rua onde mora, na escola, na faculdade, no curso, enfim, aonde você estiver? Qual o tipo de influência que a gente exerce? Como será que as pessoas estão nos vendo, nos rotulando? Porque as pessoas sabem que nós somos crentes, certo? E qual é a influência que nós estamos exercendo? Nós somos chamados para influenciar, né? E nós vamos ver isso por meio de duas metáforas que o Senhor Jesus usa aqui no seu ensinamento, que é a metáfora do sal e da luz, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso é, vós sois o sal da terra. A terra, ele está falando do mundo. O próprio Senhor Jesus foi claro, né? Na sua oração ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, certo? Então nós fomos chamados para fora desse mundo, enviados de volta para dentro dele, com um objetivo missional, né? Fomos convocados e enviados para influenciar, para transformar, né, a sociedade na qual nós estamos inseridos. E qual tipo de influência exercemos nós aonde estamos inseridos? É uma pergunta que cada um faça para si e responda para si mesmo, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ver aqui adiante, no decorrer da lição, se a hora nos permitir, a importância que temos no mundo em que vivemos, né? A importância não só como ser social, estou falando da nossa importância como crente, como agente do reino. É essa a importância que eu estou falando, né? E, falando dessa importância também, o cuidado que nós devemos ter, né? Como sal e como luz. Jesus, ele faz uma afirmação, ele não sugere, isso aqui não é hipotético, não é uma hipótese, isso aqui é uma afirmação: vós sois, ponto. Não existe alternativa. Uma vez abraçado à fé, nascidos de novo, vós sois. Não, se quereis ser, quem sabe sereis, pode ser. Não. Vós sois. Coloque isso na vossa cabeça. Essa lição aqui, o ensinamento do Senhor aqui, é uma aplicação direta e objetiva para mim e para você, de forma pessoal, certo? Ele está dizendo para mim: Fabrício, tu és o sal da terra e a luz do mundo. Vocês estão entendendo? Porque às vezes parece que lendo o texto dá a impressão que está tão distante de nós, né? Parece que Jesus está falando lá para aquele pessoal que estava ouvindo ele lá naquele dia. Não. É para você, para mim aqui. Vós sois. Mas vamos lá, vamos se adiantar, senão a hora se vai. Vamos lá, o sal da terra, o sal tempera e conserva. Tópico 1, o sal tempera e conserva. Pode ser que, conforme a hora fosse passando, eu não me prenda tanto na leitura da lição, mas aí vocês me perdoem, né? Que nos meus comentários aqui, eu estarei tecendo eles tudo dentro da lição, tá certo? Mas vamos lá, o sal tempera e conserva. Definição do quê? Definição de sal, deixa eu ver aqui, isso, aqui definição de sal somente.
Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero. Está lá em Jó 6:6, Marcos 9:50. Também aparece como remédio e conservante, Ezequiel 16:4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halás, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva alimentos da deterioração, como sabedoria e graça no discurso. Então o sal, ele aparece na Bíblia, né, a definição como sal, definição, e nessa definição é usado aqui os textos bíblicos, né, onde o sal ele aparece por inúmeras vezes ao longo das escrituras, como substância branca, que é usada para tempero, para remédio, como conservante, né, como substância que conserva alimentos da deterioração, mas também ele é usado como uma linguagem figurada, né, para sabedoria e graça no discurso. Isso é um discurso temperado, né? Nosso discurso, a nossa fala, ela precisa ser temperada, né? Ela não pode ser nem insonsa, mas ela também não pode ser salgada demais, né? Alguém aqui consegue comer uma comida insonsa? Só se tiver numa dieta muito rigorosa, e se obriga, né? Mas que não é bom, não é, né? E alguém consegue comer uma comida salgada demais? Tem alguém recém-casado aí? Geralmente os recém-casados sofrem bastante com isso, né? Nem todos, mas alguém aí consegue comer uma comida salgada demais? Às vezes quando a esposa não está num dia muito feliz, né? O dedinho está meio assim, fora do controle, ela capricha no sal, né? Mas o bom disso é porque aí provoca sede, né? A função do sal também é provocar sede. Mas vamos lá, já estou até me adiantando aqui. Mas ninguém consegue, irmãos. Então o sal, ele é mencionado na Bíblia como, de forma figurada, para descrever, né, o discurso temperado. Obrigado, Clanice. Para quem não conhece, é minha esposa, professora também da escola. Não foi panelinha não, tá? O convite dela foi direto da direção, né? Hoje é professora, está aí, desenvolvendo as aulas, uma bênção. Está aí o professor Frank, está aí o professor Gauss, professor Lealdo. Não é fácil dar aula aí na frente dessa turma não, na frente de todos aqui, né? Vocês são fera, viu? Eu passo a semana toda aí ralando, para não fazer feio aqui, porque eu sei que aqui é o naipe, ó. Tem que se esforçar. Mas é isso aí, é porque, não é só por isso, né? Aí seria muita vaidade, mas é porque vocês merecem o melhor, a igreja do Senhor merece o melhor, né? Eu posso não ser o melhor, mas eu sempre procuro dar o melhor que eu posso. Mas vamos lá, então, essa é a definição de sal. Sal é uma coisa que é óbvio, né? Não precisa definir muito, né? Vocês conhecem bem. Vamos lá, a importância do sal, agora vamos ver a sua importância. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Jó 6:6, né? Nós temos essa menção, né? Isso aí, já é sabido de nós, né? Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se carne, esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são, de certa forma, né, esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Amém, irmãos? Então veja bem, temos aqui a definição,
E uma delas, que será muito importante para nossa aplicação hoje aqui de manhã, é o de conservante, né? Então, a importância do sal, né? A primeira característica do sal que nós podemos apontar aqui, é que ele é conservante, ele impede a decomposição dos alimentos. Isso é, impede os alimentos de se apodrecerem. A carne, né, as carnes. A gente hoje está muito acostumado, né, com geladeira, freezer, refrigerador. Hoje em dia até os carros aí mais atuais, o porta-luva já virou um mini freezer, né? Chega tudo conservado, geladinho. Não é assim ou não é? Hoje a gente está muito acostumado com as tecnologias atuais, mas a gente sabe aqui quem teve a experiência, quem veio do interior, do sítio, não muito tempo, ou quem sabe até há mais tempo atrás, não havia tudo isso à disposição, né? Então as pessoas conservavam os alimentos de se deteriorarem de que forma? Esfregando o sal. Até hoje ainda em alguns lugares do Brasil, até aqui, né, algumas pessoas mantêm a tradição de manter alimentos com sal, não é? O famoso charque, o peixe, a carne de sol, não é? Ainda se mantém essa tradição. E não era diferente naqueles dias, quando Jesus ele profere esses ensinamentos. Naqueles dias também não existia geladeira, diferente de hoje que tem, né? Os alimentos eles eram conservados no sal. Por quê? Porque o sal impedia a decomposição. Essa figura, ela não é usada por Jesus de forma aleatória. Ela é usada ele usa esse termo de forma cirúrgica. Claro, o Senhor, dono de toda a sabedoria, sem dúvida, de forma cirúrgica ele toma o sal como metáfora, né? Para aplicar esse ensinamento maravilhoso, né? Apontando para a igreja como aquela que tem a responsabilidade, né, de agir como sal nesse mundo. Vós sois o sal. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo, por mais que nós olhemos para ele e venhamos a constatar o nível de decadência moral com que ele se encontra, é algo absurdo, não é? Você olha, você vê, é algo absurdo. A ciência, o avanço do conhecimento, tudo isso é muito importante, mas não resolveu o problema da decadência moral humana. Isso é constatado diariamente, né? Só você olhar os noticiários, na convivência, em sociedade, você vê o quanto que esse mundo, ele está mergulhado numa decadência moral e ética. Para vocês terem ideia, eu estava vendo um estudo essa semana, não sei se vai ter muita ligação mas vocês sabiam que, eu vou deixar de lado, eu ia citar um negócio aqui, mas eu não sei se convém, está sendo transmitido, eu prefiro não. Mas então o mundo ele está mergulhado numa decadência sem tamanho. Até aqueles que nós consideramos os conservadores de direita, eu vou falar de uma forma mais suave aqui, né? Foi feito um estudo no mundo inteiro. Essas casas noturnas de depravação, elas são, na grande maioria, frequentadas, principalmente na Europa e Estados Unidos, por casais e pessoas de extrema direita. Sabia disso? Para ver o nível de degradação moral que se encontra a sociedade, né? As sociedades do mundo. Então veja bem, o sal ele tem essa finalidade, né, de conservar. E a igreja, irmãos, o papel da igreja é manter-se fiel aos ensinamentos do Senhor, exercendo o seu papel como sal, conservando. Se você der uma olhadinha nos estudos de Apocalipse, você vai ver que quando a igreja ela é tirada desse mundo, que esse mundo já não tem mais a influência, que deixará de ter a influência do sal da terra e da luz do mundo, você observa ali por meio dos estudos da revelação,
que o mundo, ele mergulha de uma forma aceleradíssima para o caos. Esse mundo, irmãos, que nós vivemos, imagine ele como um carro desgovernado na sua mais alta velocidade em direção ao abismo. A igreja no mundo é que exerce o papel como se fosse um freio que diminui a velocidade com que o mundo caminha para o caos, certo? Quando a igreja for tirada desse mundo, que não houver mais o sal, que não houver mais a luz, isso é, e que a graça de Deus, por meio da igreja, a graça comum ou especial que seja, deixar de agir por meio de nós, isso é, não vai ter mais ninguém para colocar o pé no freio, o mundo vai ir a toda velocidade em direção ao abismo. Você vê ali, que num espaço de pouco tempo, a terra, segundo Apocalipse, ela vai se tornar num lugar inabitável. Você não tem ideia do tamanho da influência que a igreja exerce sobre esse mundo e Deus por meio da igreja. Esse mundo ainda não se autodestruiu por causa da igreja. Mas o dia que a igreja sair daqui, esse mundo vai implodir. Ele vai acelerar com toda a sua velocidade em direção ao abismo. E a igreja não estará mais aqui. E aí, sim, nós sabemos muito bem, está lá em Apocalipse revelado, né? Tudo que vai acontecer. Mas para você entender, né, que hoje a igreja, como sal, como luz, ela age como se alguém estivesse lá, né? Pisando no freio, para que o mundo não se autodestrua numa velocidade sem precedentes. Vamos em frente. Então, o sal tem essa propriedade, né, de conservar. Isso aponta para o papel da igreja no mundo. Sua presença inibe a decadência desenfreada. A presença da igreja no mundo tem por objetivo impedir com que o mundo se autodestrua, né? Jesus não nos convida ao monacismo, ao isolamento, a retirar-se da vida ativa do mundo. Pelo contrário, fomos tirados para fora, como eu já disse, né? Enviados para dentro do mundo, a fim de exercer influência. A igreja ela não é um gueto, ela não se isola, ela não deve apartar-se do mundo. Os crentes devem ocupar todas as áreas e setores da sociedade, política, comércio, indústria, educação, saúde, segurança. O sal não é para estar guardado no saleiro. O sal é para ser aplicado no elemento a ser conservado da deterioração. Certo, irmãos? Nós, como sal, temos que exercer influência como sal. Exercemos a influência conservadora e nós não podemos estar escondidos dentro das quatro paredes, como que esse pensamento permeava os mais antigos, né? Meio que, por que fazer faculdade? Eu não vou me envolver com a política, eu não vou, não. O cristão, ele foi chamado para estar presente em todas as áreas da sociedade, na cultura, na educação, certo? Na política, na economia, nas questões morais, sociais. Nós temos hoje aqui, temos militares, temos professores, temos agentes sociais como a irmã Cleonice, né, que é conselheira, o Frank professor, Mongaus é militar. Então a igreja precisa estar inserido, porque o sal não pode estar no saleiro. O sal tem que ir
para fora do saleiro, para influenciar, certo? Leonice, quer falar alguma coisa? Sim, traz equilíbrio, até porque o crente, se você está lá no teu trabalho, né? Está numa rodinha de amigos, ou uma roda de amigos ali, estão lá tudo falando coisinha, tal. De repente, quando chega o crente, a conversa muda. É assim ou não é? Não, vamos mudar a conversa que o irmão chegou. A irmã chegou. Não, isso aqui perto do irmão não pode. Isso é o sal exercendo a sua salinidade. Isso é a luz exercendo a sua, iluminando todos que estão na casa. Vocês entendem? Essa é a nossa função, né? Essa é a nossa missão. Quando isso acontece de forma mais simples e prática, né? É porque o sal está salgando, é porque a luz está iluminando. É isso que precisa acontecer, é isso que o Senhor quer de nós. Vós sois o sal. Deixa eu só o presbítero irmão Frank e o irmão Frank falar. Depois o evangelista irmão Heraldo. Certo. Eu não vou falar. Então, todos ouviram o que o presbítero irmão Frank aqui está falando, né? Que ele estabeleceu regras morais e éticas na sala de aula, que dizem respeito o vocabulário, né? Vocabulário de baixo calão vai ser disciplinado. Está divertido, perfeito. A Cleonice comentou que, recapitulando, que o cristão presente em todas as áreas da sociedade traz equilíbrio. Como eu disse, nas tomadas de decisão, o cristão vai estar lá para trazer equilíbrio, sal, né? Não pode haver extremismo, né? Tomar cuidado. Nós estamos falando aqui de costumes, estamos falando de doutrina, moral, ética. Perfeito, presbítero irmão Frank. Perfeito, irmã Cleonice. Posso continuar? Mais alguém? Perdão, nosso professor. Olha só. Perfeito, evangelista. Que foi colocado na água, misturado na água. Evangelista irmão Heraldo, de forma muito precisa, cita ali a passagem de Eliseu jogando sal na água, purificando uma água que estava intragável, contaminada. E o sal foi tirado do saleiro. E quando foi depositado na água, a água ficou boa. Esse é o papel da igreja. De formas simples, exemplos simples, aplicáveis, né? De fácil entendimento. Olha só, o sal é você, quando é colocado lá na água contaminada, isso é, lá no mundo, né, depravado, moralmente corrompido, você exerce influência, você cura a água, você preserva de se apodrecer, né? Olha aí, ó. O cristão, ele é sal, mas ele tem que ser doce também, né? Só barretada não dá, né, irmão? Tem que, só barretada, só paulada também não, né? O cristão, ele tem que ser doce, né? Ele tem que ter uma palavra boa. Irmãos, olha, eu penso o seguinte, para resumir, o cristão tem que ser doce.
Cuidado com a diabetes. Não é docinho demais também, né? Equilíbrio. Segura a onda aí, varão. Mas essa doçura fala do equilíbrio. Em outras palavras, as pessoas, quando vêm para você, elas têm que sair melhor do que quando chegaram. Ponto. Irmã Cleonice. O presbítero irmão Gauss. Sim. O presbítero irmão Gauss ressalta aqui que, mesmo nos dias de hoje, tendo toda essa modernidade, freezer, refrigeração, luz elétrica, mas o sal continua sendo salino, não perdeu suas propriedades e continua conservando quando esfregado na carne. Amém? Mais algum? Não, chega, né? Aí eu vou ficar na mão aqui, né? Vai lá. Não, pode falar, meu querido, estou brincando. Externas e das próprios micro-organismos que estão na carne. O irmão Luciano, né? Eu gravei teu nome, eu sou ruim de gravar nome, hein? O irmão Luciano está dizendo aqui que o sal, além de conservar, ele protege que outros moscas e outros animais venham depositar impurezas na carne, né? E a própria impureza da carne em si, porque a carne tem micro-organismos que putrefam ela, né? O sal impede esses micróbios, micro-organismos de apodrecer a carne. Chega, senão vocês não vão deixar eu dar aula. Deixa eu seguir aqui. Estou brincando, depois eu volto para vocês, tá? Então, continuando aqui sobre o sal, aí eu pergunto para vocês, e a igreja, olhando ao longo da história, ela tem exercido o seu papel como sal? Posso dizer que sim. Olhe para a história. Seja a história contemporânea, para a história, para um passado recente ou para um passado mais distante. Vou citar aqui alguns exemplos da influência da igreja no mundo. O cristianismo tem deixado na sociedade muitas heranças maravilhosas, tais quais, na sociedade, tem exercido influência nas artes, na música, na boa música, né? Na pintura, na literatura, na imprensa, lutou pela dignidade da mulher, da criança. Foram os princípios do cristianismo que conduziram o mundo ao fim da escravatura, certo? Quem nunca leu a história de, acredito que vou aqui mencionar certo, né? William Wilberforce. Já ouviram falar da história desse homem? Se não, compre o livro ou assista o filme. Qual filme? No português, o nome do filme é Jornada pela Liberdade. William Wilberforce era um político do Império Britânico que lutou contra a escravatura no Império Britânico. Entre muitas derrotas, ele não desistiu, lutou, porque por princípio cristão, ele entendia que a escravidão não era aceitável, nem transporte de escravos em navios negreiros, nem tampouco a escravatura, né, a escravidão. Ele lutou com todas as forças contra isso, e 3 dias antes da sua morte, ele viu a sua lei ser aprovada e ser decretado. Claro que não foi do dia para a noite, logo em seguida, mas ali foi o estupim, foi o start, foi promulgada a lei no Império Britânico, dando assim fim à escravatura no Império Britânico. Era crente, servia a Deus, político. Olha a importância desse homem. Lendo a história dele, me deu vontade de chorar. Deus ainda deu a graça de 3 dias antes dele morrer, ele pôde ver a sua conquista, né, o seu trabalho. Exemplos que foram deixados para nós, de que o nosso papel, a nossa influência, devemos exercer firmemente o nosso papel como sal, como luz, e influenciar esse mundo.
Então a igreja vem exercendo. Podemos citar aqui também John Wesley, Billy Graham. Olha a influência desses homens. Estamos aqui falando de pessoas que influenciaram assim tiveram uma abrangência muito grande no seu trabalho, na sua obra, na forma como eles exerceram essa influência. Mas nós não podemos desprezar a influência que aquela que não é vista por ninguém, mas que é notada lá na sua rua, no seu trabalho, na sua família, entre aqueles que te conhecem, que sabem, olha, o fulano é crente, eu vejo como ele fala, eu vejo como ele age, ele vem aqui na copa, ele agradece pelo pão, ele dá graça, ele está sempre, dando exemplo de cristão. Essas pequenas influências são tão importantes quanto a de William Wilberforce, que libertou milhares de negros. A tua influência, às vezes, pode não libertar milhares, mas a tua influência tem que ser exercida, e ela tem que alcançar aqueles que estão à tua volta. Se tu não pode alcançar milhares, alcance aquele que está perto de ti. É isso que precisa ser feito. Valorize isso. Você é o sol da terra. Você é a luz do mundo. Ai, ai, ai. Pode falar, irmã Clunice. Exatamente. Principalmente na política, O cristão, para se envolver, claro, precisa haver um preparo, A Cleonice está falando do preparo que o cristão precisa se preparar para exercer, para ocupar determinados espaços na sociedade, que não pode ser de qualquer maneira. Sem dúvida, Jesus preparou os seus discípulos por 3 anos e meio. 70% do tempo que Jesus gastou no seu ministério, 70% dizem aí alguns estudiosos, não sou eu, não teria nem capacidade para dizer isso por mim mesmo, mas 70% do tempo do ministério de Jesus foi gasto no treinamento dos 12. Os outros 30 foi pregando, ensinando as multidões. Então, o preparo dos discípulos, sem dúvida, é algo importantíssimo, e é isso que a irmã Cleonice está frisando aqui. Vamos terminar aqui do sal, Então, o cristão como sal. Isso aí a gente já citou bastante exemplos, já falou bastante, mas vamos, para não deixar assim a leitura, O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com esse mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra e somente vós, certo? Essa é a ênfase de Cristo. Isso é explícito no texto. E é óbvio para nós, precisamos ser diferentes dos homens desse mundo. O sal é essencialmente diferente do material ao qual ele é aplicado. Ele exerce todas as suas virtudes, exatamente por causa dessa diferença. Assim, a igreja deve ser diferente do mundo. Veja a importância de exercer suas propriedades por meio da diferença. Ora, se o sal tornasse insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal se contaminar, se perder a sua pureza, ele perde sua eficácia. Isso aponta para uma vida cristã pura, legítima e íntegra. Então,
o cristão como sal, ele precisa sim, né, influenciar, ele precisa exercer essa influência, né, precisa ser diferente. O cristão, ele é diferente desse mundo, né, ele é sal. O sal é diferente do material ao qual ele é aplicado, certo? E é exatamente por isso que ele exerce o seu papel, porque se ele fosse igual, de nada valeria aplicá-lo na carne, certo? Ele tem outra propriedade, ele é diferente, ele tem outra natureza, ele é outro objeto, é um objeto diferente, é algo diferente, e por isso ele exerce essa influência, esse poder de impedir o apodrecimento. É essa diferença que faz com que ele seja o que é, e opere o que opera. Então a importância de sermos diferentes, o homem e a mulher cristã tem que ser diferente desse mundo, e é por meio dessa diferença que ele vai operar o seu papel como sal. Amém, irmãos? Podemos seguir para o tópico 2? 10 para as 10, vai até 10 e 15, 10 e 20, né? Meu Deus, tem que acelerar. O segundo tópico aqui não é pequenininho não, mas vamos nessa. Tópico 2, a luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico. A luz procede de corpos celestes. Luz própria, as estrelas. Luz refletida, a lua, os planetas, que traz claridade, e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a palavra de Deus e aos discípulos de Cristo, certo? Então, conceito físico e metafórico, aqui ele cita aqui os exemplos, né, de luzeiros, as estrelas, corpos celestes, né, alguns têm luz própria, outros refletem luz, aí ele cita aqui, né, o fogo que espalha luz, né, temos aqui também a lâmpada que emite luz, enfim, e a luz ela é aplicada metaforicamente a Deus, a palavra de Deus e aos discípulos de Cristo. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, ele, depois do sal, ele usa essa outra metáfora, né? Vós sois a luz do mundo. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, certo? Vós deveis ser a luz, mas sim, vós, ele afirma, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Quando fala de boas obras aqui, irmãos, não está falando só do trabalho cristão, mas também está falando da vida do cristão. A gente não pode considerar obra ou fazer a obra somente estando aqui, ó, atrás da mesa ou do púlpito com o microfone na mão, ou evangelizando e entregando o folheto. Não. A tua vida, tá? Ela também está enquadrada como uma boa obra quando, por meio da tua conduta ilibada, você leva os homens a glorificar a Deus, certo? Então a nossa vida e as nossas obras, elas andam juntas, certo? Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé. Pronto, já corroborou com o que eu estou dizendo aqui, né?
manifestos na vida do crente, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz, e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Então aqui está falando da nossa vida, e as nossas obras, elas precisam ser vistas, porque a luz, é impossível que a luz não seja vista, certo, irmãos? O sal ele age de forma oculta. Quando você está comendo, você sente o tempero, mas você vê o sal? Você não vê. Ele influencia sem ser visto. A luz não. É impossível que a luz não seja vista. Porque aonde ela chega, ela ilumina. Ela erradica as trevas. As trevas se dissipam. E é impossível que a luz não seja vista. E nós sabemos que a luz, ela é símbolo de pureza. Ela é símbolo de... eu anotei algumas coisas aqui. Pureza é uma delas, né? Ela pode ser comparada também como a integridade, a limpeza, porque um ambiente escuro, abandonado, quando você traz luz para o lugar, tudo que é de sujeira vai aparecer, não vai? E aquele lugar vai ser limpo, vai ser arrumado. A luz é símbolo de pureza, de integridade, certo? Então, a ordem é: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, certo? As vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui para a seguinte pergunta: qual o objeto principal, ou o que se espera ao final de todo o processo, seja do sal ou seja da luz? Qual o objetivo principal de ser sal e ser luz? Eu falei no começo da aula: a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O sal, ele é sal, e a luz, ela é luz. O sal, ele salga e a luz ilumina. Falando de nós como cristãos, como luzeiros nesse mundo, não é para nossa autopromoção, mas é para a glória de Deus. Nós usamos as nossas virtudes, nossas qualidades, nossas obras que fazemos, é para a glória de Deus. Não simplesmente, os homens precisam ver, e eles veem. Eu não preciso forçar isso. Isso é natural, eles vão ver. Isso será visto. E Deus será glorificado por isso. E simplesmente é isso que basta. E esse é o objetivo, para a glória de Deus. Mas precisamos sim, por meio da nossa vida e das nossas obras, ser luz. Veja bem, disse Paulo, eu já citei no começo da aula, quer bebamos, quer comamos, façamos tudo para a glória de Deus. O cristão, seja em sua vida ou em seu trabalho, seja ele laboral ou no trabalho missional, na igreja, deve buscar a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. O tópico 2, a parte 2 do tópico 2, o cristão como luz. Nas palavras de Jesus, não há dubiedades, aqui a gente já leu, Parte 3, então, a parte 3 do tópico 2, perdão. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar luz por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz
por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que fortalece. Amém? Você lembra no começo do tópico que ele cita ali, objetos com luz própria, e objetos ou planetas com luz própria e outros que refletem. O que é que Jesus disse? Nós temos pelo menos no livro de João 7 declarações do eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, certo? E outras declarações que não vou me prender a elas porque não temos tempo, a hora já é 10 horas. Mas uma delas, que Jesus disse, uma das suas declarações, né, que ele fez vós sois, ele disse, eu sou a luz do mundo. E aqui em Mateus ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Lá em João, entre as 7 declarações, ele diz, eu sou a luz. E aqui ele está dizendo, vós sois a luz. Das 7 declarações de João, a única que ele compartilha conosco é essa. Vós sois a luz do mundo. Só que há uma diferença. Ele tem luz própria, ou ele é a fonte da luz. É o sol da justiça. O sol tem luz própria. Ele é o sol da justiça. Nós refletimos, somos luz, mas não temos luz própria. Nós refletimos a luz que vem do Senhor. O Senhor em nós faz com que sejamos luz. E nós refletimos essa luz. Ele tem luz própria. Nós refletimos a sua luz. Ele é o sol. Podemos dizer que somos a lua. A lua não tem luz própria, mas ela ilumina as noites, porque ela reflete a luz do sol. Nós refletimos a glória de Deus em nós. Como vasos de barro, a glória de Deus depositada em nós, nós refletimos essa glória por meio da luz do Senhor, refletida por meio de nós. Amém? Então ele compartilha conosco, vós sois a luz. E como diz aqui o autor, né? Todo cristão, ele depende da unção do Espírito Santo. A lamparina, ela precisa de azeite. A lamparina precisa de pavio. Certo? Ela precisa de manutenção, ela não tem luz própria. Mas ela emite luz quando ela se mantém renovada. Quando o azeite é sempre dado manutenção no azeite. Quando o pavio está, né, cortado, limpinho, produzindo boa luz. Quem aqui já usou esse tipo de lamparina? Hoje está acostumado com lâmpada, né? Aperta no botãozinho. Alguns irmãos levantaram aqui. Vocês vão dizer se é ou não é. Veja bem, eu nunca usei. Mas olhando sobre o assunto, lá em casa quando falta energia é um desespero, né? Os antigos já não sofrem tanto com isso. Mas veja bem, olhando sobre o assunto, quem já usou aqui vai concordar comigo, ou me corrija se eu estiver errado. Não precisa só de azeite, precisa de pavio, certo? O pavio, com cuidado, periodicamente, ele não precisa ser cortado, porque ele começa a pretear a ponta, começa a fumaçar, e a luz já não fica com tanta qualidade. É ou não é? Então você vê, vós sois a luz do mundo. Jesus disse, não se pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do alqueire, mas precisa ser colocada no velador, para que ilumine todos que estão na casa, certo? Primeiro, a lâmpada não pode ficar escondida. Segundo, precisa haver manutenção nessa lâmpada. Azeite novo precisa ser depositado. E volta e meia o pavio tem que ser aparado. Você vê que as aparas no crente não escapam nem na metáfora da lâmpada. É na metáfora da videira, é na metáfora da lâmpada. O pavio tem que ser, porque se o pavio não for aparado,
vai fazer muita fumaça. É muita fumaça e pouca luz. Que tipo de lâmpada a gente está sendo, hein? Muita fumaça aí, irmão? Ou tem luz aí? Porque também se tem luz, mas se fumaceia toda a casa, mesmo com luz ninguém vai ver nada. Tem que aparar o pavio, né? Então você fala que a vida cristã, ela exige manutenção. Através de uma vida piedosa. Oração, renovação por meio da palavra, por meio da mente, a mente de Cristo, meditação da palavra, certo? Com cuidado, volta e meia tem que ir lá no paviozinho, dar uma podadinha, porque o pavio já está meio gasto. Falando de gasto, o sal, ele é eterno, ele se gasta? Claro que ele é uma fonte que não é inesgotável, não estou falando da extração, estou falando dele, da sua natureza em si. Ele se gasta, não se gasta? A lâmpada também não se gasta, o pavio não se gasta, o azeite não se gasta. Isso está falando da vida do cristão. Nós nos gastamos por esse ou para esse mundo, certo? Nos gastamos, somos esfregados como sal, como luz, precisamos ter azeite renovado, pavio renovado, nos gastamos por esse mundo, e esse processo exige renovação. Por isso que a vida cristã ela é dinâmica, ela não pode ficar parada, estacionada. Crente que não ora é lâmpada que fumaceia, certo? A luz não é muito boa, mas quando o crente está na oração, na leitura da palavra, se renovando, o Senhor ele vem com todo cuidado, né? Dá uma podadinha no pavio, dá uma renovadinha no azeite, e você continua brilhando, 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 porque esse é o nosso papel. 10 minutinhos, vós sois, aqui nesse comentário do tópico 2, irmãos, praticamente a gente já vai estar falando do tópico 3, porque o tópico 3 está falando aqui, os discípulos que influenciam, sendo sal e sendo luz. A gente já está aqui falando do tópico 12, já juntos com o tópico 2, estamos aqui aplicando o tópico 3 também, beleza? E aí eu vou parar por aqui. Então veja bem, a primeira coisa que devemos considerar é que o Senhor espera que sejamos semelhantes ao sal e à luz, e que haja contraste entre o crente e o incrédulo, que isso fique evidente, que seja perfeitamente óbvio. Uma lâmpada que se acende, ela ilumina o interior da casa, o Senhor Jesus disse isso, a fim de que a luz seja difundida, disseminada, e todos possam ver. Em outras palavras, quando somos crentes verdadeiros, a luz que reflete por meio de nós, ela não pode ser ocultada. É impossível. Mas se o sal se tornar insípido, como se restaurar o sabor? Irmãos, preste atenção numa coisa, o Senhor faz uma advertência aqui, preste atenção. Ele está falando ele está aqui, usando essas metáforas, dizendo o que nós somos. Ele sai do sermão da montanha, falando do que nós somos. Ele vem aqui para a metáfora do sal, dizendo o que nós devemos ser, certo? E ele faz uma advertência, e se o sal se tornar insípido, há um perigo. E se a luz for colocada debaixo do alqueire, vocês sabem o que é alqueire? Quem sabe o que é alqueire? O alqueire é um cesto, era um cesto usado como medida de cereais, usado praticamente no comércio da época. Por que Jesus fala do alqueire? Ele não podia falar outra coisa? Um alqueire é um cesto, usado como medida para o comércio. Não vou afirmar, vários estudiosos gastaram tempo tentando
decifrar esse alqueire. Mas será que o Senhor aqui não está querendo apontar? Porque, veja bem, o alqueire, Jesus está dizendo, não é óbvio, é ridículo tu acender uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Esse não é o propósito. Isso foge do comum, foge do natural. Mas ele cita, olha, você não pode, se ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Ele está dizendo, ó, eu não acendo as minhas lâmpadas para escondê-las. E aí ele cita o alqueire, que era uma medida comercial, do comércio de cereais. Será que ele não está querendo aqui de alguma forma nos advertir? Olha, cuidado, né? Cuidado com o mamon, cuidado com as sedições desse mundo, porque alqueire ele aponta para comércio, mercado, transação comercial, fins monetários, e não foi uma nem duas vezes que o Senhor alertou, cuidado com o mamon, para que a sedição das riquezas desse mundo não nos afastem do Senhor, e a luz que há em nós deixe de brilhar. Isso é, para que o alqueire não nos cubra, não nos esconda, ou não nos escondamos debaixo do alqueire. Não coloquemos como prioridade as riquezas do mundo. Precisamos trabalhar, precisamos prosperar, precisamos dar uma vida boa para a nossa família. Sim, isso é legítimo, não é pecado. Mas sempre em tudo isso, colocando Deus como prioridade na nossa vida. Ele não acendeu lâmpadas para esconder debaixo do alqueire, e nem para que de alguma forma elas fiquem escondidas, certo? Ele disse assim, ó, era como se o Senhor estivesse dizendo, melhor, né? Como se Ele estivesse dizendo, tenho feito de você uma luz, como uma cidade edificada sobre um monte, que não pode passar despercebido. E você, né? Porque está, ou porque haveria de se ocultar deliberadamente as suas qualidades debaixo do alqueire? Porque, irmãos, não é óbvio alguém acender uma lâmpada para ficar escondida. Ele disse, ninguém acende uma lâmpada para esconder, nem tampouco debaixo do alqueire, mas ela vai para o velador. É como uma cidade edificada no monte, é impossível que não seja vista. Irmão, se a nossa luz não está brilhando diante dos homens, se os homens não estão vendo a luz em nós, cuidado, há uma advertência do Senhor, há uma advertência para o sal, cuidado sal, não te contamina, sal contaminado se torna insípido. Aí a pergunta, como restaurar-lhe o sabor? Em outras palavras, não tem mais como restaurar, de nada para mais nada serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que o Senhor está dizendo? Que há um risco de o sal se tornar insípido, se contaminar, e não servirá para mais nada. Veja bem, uma flor, quando ela morre, ou quando ela é cortada do seu galho, ela vai morrer, mas para alguma coisa ela serve. Ela é objeto para o perfumista, não é? Ela serve para alguma coisa. Uma árvore, quando ela morre, quando ela corta um galho, quando cai, ele serve para alguma coisa. Ele vai servir para queimar, iluminar, aquecer, vai para o fogão além. O sal não. O sal, se ele perder as suas propriedades, para nada mais serve. Há uma advertência. Cuidado. Claro, o evangelista Moiraldo. Estamos colocando a luz debaixo do alqueire, quando nós podemos e nos negamos
a exercer o nosso papel como cristão, como luz, como sal. Sal, cuidado, sal. Se tu se contaminar, tu se torna insípido. Luz, cuidado, luz. Se tu for para debaixo do alqueire, tu não vai mais iluminar. O que acontece com isso? O texto é óbvio. Aí o sal e a luz se tornam inúteis, porque já não fazem mais aquilo para o qual eles foram designados a fazer, por natureza. E nós sabemos muito bem como que a inutilidade é tratada na Bíblia, ou não sabemos? Vamos lembrar então, né? Vocês se lembram da inutilidade no reino de Deus? Eu botei a pergunta aqui, né? Quem já leu aqui a parábola da figueira no meio da vinha? Diz que ela não dava fruto, e por 3 anos, ela foi para ser cortada. Aí o lavrador disse, calma, ao senhor daquela terra, disse, calma, por favor, me dê mais um tempo. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, me ajudem. Mais 1 ano? Vamos dar mais 1 ano para ela. Eu vou adubá-la, eu vou cuidar dela. E se ela não vier a dar fruto, aí sim, Senhor, o Senhor vem e nós cortamos ela fora, porque ela ocupa a terra inutilmente. É pesado, não é, irmãos? É a Bíblia? Sou eu que estou dizendo. Isso está falando do cristão. Podemos dizer aí nessa metáfora, essa parábola que eu citei, o Espírito Santo diz, calma, eu vou trabalhar nele, eu vou adubar ele, eu vou ajudar ele, vamos dar mais um tempo, vamos investir mais um pouquinho. Claro que eu acredito e parto do princípio que o Senhor não desiste de nós, mas nós desistimos do Senhor muitas vezes. E o perigo da inutilidade no reino de Deus é uma coisa muito séria. É igual a árvore que não dá fruto. É duro ouvir isso, só que eu não me preocupo em dizer isso, por mais pesado que seja, porque eu tenho certeza que o crente salvo, quando ouve isso, se ele se encontra nessa situação, a sua primeira reação vai ser voltar-se para Deus, para voltar a dar fruto, para voltar a brilhar, para voltar a salgar. E o crente não verdadeiro, quando ele ouve isso, ele esmorece, ele baixa a cabeça e ele vai embora. Certo? Eu não me preocupo em dizer isso, porque eu sei que o crente verdadeiro, ele ouve. Sabe uma coisa, irmão? Tem uma coisa que eu escutei que eu não me esqueço até hoje. O mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. O crente salvo, ele amolece, ele se volta para Deus. Não vamos ser bobo, né, irmãos? A gente sabe que entre os crentes existem aqueles que não são verdadeiramente crentes, estão ali. A igreja, a semelhança do povo de Israel na jornada do deserto, tinha Israel e vinha um popolucho atrás seguindo o povo, não vinha? Aquele popolucho que veio seguindo lá por causa das pragas, aquela catástrofe toda no Egito. Vamos embora daqui, isso aqui não serve mais para nós, vamos seguir essa turma aí dos milagres, né? Tem ou não tem? Mas eu sei que o crente luz, o crente sal, o crente lamparina, ouvindo isso, se ele receber um fisgão aí, uma fisgada, eu tenho certeza que ele não vai endurecer, ele vai amolecer, ele vai se voltar para Deus, porque é isso que o crente salvo faz. Ele sempre, se ele tem a natureza do alto, ele vai se voltar para Deus. Deus vai trabalhar nele. Mas o perigo da inutilidade, o Senhor nos adverte. Não pode haver inutilidade. Amém? Enfim, para finalizar, né? Partindo da aplicação, salgando e iluminando, no tópico 3, isso depende de salgar e iluminar, depende de constante renovação do homem interior. O azeite é combustível, né, que se consome, que gasta, ele precisa ser renovado, né? Ele não é autossuficiente.
ele precisa ser renovado, ele precisa ir na fonte. O pavio é necessário ser sempre podado, para que ele seja um pavio de qualidade para iluminar. Se começar a esfumaçar, poda ele, ele fica renovado, a sua luz vai ser de qualidade. Isso para que sejamos sal, para que sejamos luz, precisamos de constante renovação, por meio da oração, meditação da palavra, de uma vida piedosa, Precisamos estar sempre atentos, recapitulando, relembrando as bem-aventuranças, orar e meditar na palavra, meditar nas bem-aventuranças, precisamos constantemente lembrar que precisamos ser humildes de espírito, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração, amáveis, cordiais, verdadeiros, autênticos, e assim por diante, e assim seremos sal, seremos luz. Seremos sal e seremos luz, se por meio de uma vida renovada constantemente, formos humildes, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração, e assim por diante. Então você vê que Jesus, ele sai do sermão da montanha, e ele já entra no sal e na luz, porque uma coisa está ligada à outra. Se eu sou manso, se eu sou humilde, se eu sou misericordioso, se eu tenho aquelas características apontadas lá nas bem-aventuranças, eu serei sal, eu serei luz. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Sou eu que termino, né? Me esqueci. Não tem um segundo ainda. Tem a conclusão. Vamos fazer a conclusão então. Obrigado, irmã Cleonice. Então vamos fazer a conclusão. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu passo a palavra ao pastor Sandro, secretário, O nosso secretário, então, por favor. 10h20, eu acho que eu passei aí uns 5, 10 minutinhos, perdoe, mas ainda estamos dentro do horário, Irmão Sérgio, nosso secretário, com a palavra. Eu agradeço a oportunidade.